Oiê, shalom, shalom, sejam bem-vindos à minha cozinha, a cozinha mais florida da face da terra. Desde que a minha querida mãe me mandou colocar flores na minha cozinha. Estão com a ceia aí? Vamos ver a hora aqui, 12h48. Hoje é dia 11 de setembro, é isso? 9/11. Por que será que eles não mencionaram nada de 9/11, né? Não é o dia de aniversário das Torres Gêmeas? Enfim. Então, hoje é dia... Shalom, shalom, queridos. Hoje é dia 11 de setembro de 2022 e nós estamos aqui trazendo a palavra do fim do culto. Eu chamo de pós-culto GZI. Do culto do Ministério Glory of Zion, que nós acabamos de fazer a tradução. E eu tenho algumas coisinhas para compartilhar com vocês, um resumo breve desse culto. Nós vamos orar juntos e nós vamos cear também. Eu acho que a gente vai levar uns 10, 15 minutos hoje. Vamos lá. Primeiro eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu ouvi no meio da semana de um profeta chamado Kent Christmas. Kent com K, K-E-N-T, Christmas, Natal em inglês, Kent Christmas. E a palavra de profecia que ele trouxe foi que o anjo da morte será liberado primeiro sobre a casa de Deus, o juízo começa na casa de Deus. Ai, né? Ontem, no nosso seminário do Apocalipse, Sinais do Apocalipse 4, que vai estar disponível em breve aí também no YouTube, nós conversamos sobre o juízo vir primeiro sobre a casa de Deus. E nesse último mês todo, nós estamos falando sobre o grande avivamento que Deus vai derramar, o grande derramar do Espírito que vem e a grande prova que vem também. Porque, lembrem-se, haverá uma colheita nos últimos dias, mas também uma grande apostasia nos últimos dias. Tudo vai acontecer junto, grande avivamento, grande derramar do Espírito, grande despertar, grande colheita, grande apostasia, grandes abalos, grande tribulação. Tudo acontece ao mesmo tempo e nós precisamos estar prontos para ficar online com o Senhor constantemente, para nós não perdermos o tempo da nossa visitação, e não perdermos o mover do Espírito, sabermos como estarmos preparados para o vaso não quebrar mediante o tamanho da glória que será liberada sobre a igreja. E então, ele trouxe essa palavra que nós já conhecemos, mas ele trouxe uma data, até o fim de 2022, vem juízo de Deus sobre a igreja nos Estados Unidos. E as nações receberão juízo depois, talvez 2023. Como funciona isso? Não sei, ele é um profeta americano, então Deus traz palavras para ele para os Estados Unidos, mas o resto do mundo está aí também. Algo que vem de bom também nesse tempo será os milagres criativos. Isso significa a pessoa não tem uma mão e a mão vai crescer, ela não tem um órgão, o órgão vai aparecer. Ela não tem um dente, o dente vai nascer. Tem muita gente querendo esse milagre aí, receba em nome de Jesus. A pessoa não tem uma perna, a perna vai crescer. Receba, receba. Nós temos muito pouca fé, mas até uma pequena fé, o tamanho de um grão de mostarda pode mover uma grande montanha. Jesus veio para quem era o centurião, que falou, ele falou, você crê? Ele falou assim, eu creio, Deus aumenta a minha fé. Ele sabia que ele acreditava, senão ele não tinha ido conversar com Jesus, mas ao mesmo tempo ele sabia que, ele precisava de mais. E nós precisamos reconhecer que temos fé, mas precisamos de mais. Então, Senhor, dá-nos o dom da fé. O dom da fé é uma medida boa de fé para nós podermos gerar e participar desses sinais, milagres e maravilhas. No culto de Faith Rising, que não sei se acho que é quarta ou quinta, acho que é quinta-feira que eles têm o episódio 20 do Faith Rising. Faith Rising é fé crescente, a fé que vem crescendo, né? Vai aumentando, fé que vai aumentando. É o programa do Daniel e da Amber Pierce, os filhos do Chuck. Eles entrevistam o Chuck, entrevistam algumas pessoas e conversam sobre temas importantes. E o tema dessa vez foi conflito e guerra espiritual e os desafios que nós enfrentamos. Qual a diferença no nosso dia a dia desses conflitos, guerra e desafios? E eu queria trazer essa palavra para nós hoje porque nós estamos falando de grandes abalos que vêm e nesses grandes abalos nós precisamos saber como lidar com eles. Minutinho, preciso da minha Bíblia, que ficou aqui.
Também preciso conseguir enxergar, né? Um vinhozinho do meu copo. O que eu quero aqui? Efésios. Efésios 3:10, ele fala assim: e foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Deus quer que nós tenhamos multiforme sabedoria. Para que nós precisamos de multiforme sabedoria? Para que ela seja manifesta, demonstrada na guerra espiritual contra principados e potestades. Nós podemos guerrear com receitas de bolo, nós podemos guerrear com instruções e conhecimento que nós recebemos dos outros, mas enquanto nós tivermos o conhecimento do alto, com a sabedoria do alto e o discernimento do alto, nós estamos apenas como religiosidade. Vocês lembram do episódio em Atos em que os filhos de Sheba, Shiva, uma coisa assim, foram usar o nome de Jesus e os demônios viraram para eles e falaram: olha, Paulo conhece, Jesus também, agora vocês, e lascou brasa neles, né? Pois é, nós precisamos ter mais do que o conhecimento, do que a informação nos traz, nós precisamos ter a revelação que vem da sabedoria do alto, do discernimento do Espírito Santo, para aplicar nessa informação, nesse conhecimento. E então, eles estavam conversando com o Chuck, e eles estavam perguntando: Chuck, você já escreveu tanto livro, você escreveu mais de 20 livros só sobre guerra espiritual. Fala um pouquinho sobre isso. Ele já começou abrindo assim. Então, estava num seminário, num lugar uma vez, e uma mulher, a gente estava vendo os livros, falando dos livros, e a mulher levantou e falou assim: você tem um livro que não vai me deixar deprimida? Ele falou assim: eu tenho um livro que eu escrevi com a Pam, eu tenho 2 que não vão te deixar deprimida. Mas porque os livros são muito intensos e falam de guerra e espirra sangue para todo lado. Imagina um filme de guerra, né? E aí ele já ministrou em muitos seminários de mestrado e tudo mais nas universidades, e as pessoas perguntam para ele: você vê um demônio atrás de cada árvore? Ele vira e fala assim: não, eu vejo uns 20 demônios atrás de cada árvore. E porque, né, a pessoa que tem visão, ela vê. O X da questão é o que fazer com a visão. O que eu faço com o que Deus está me mostrando, né? E aí ele diz assim: quando nós estamos na guerra, nós precisamos aprender a ver o que Deus vê, da lente de Deus, a perspectiva de Deus, com os olhos de Deus. Nós não devemos guerrear com tudo que nós vemos, senão a gente enlouquece. A gente vai querer se esconder numa caverna, numa montanha e se isolar do mundo. E mesmo assim os demônios vão até lá, né? O mundo jaz no maligno. O domínio no momento é do inimigo. Então vai ter muito demônio por aqui mesmo. E tem gente que pode ver e sentir esses demônios. Mas o X na questão é guerrear. A guerra espiritual, ela é apenas para quando o inimigo vem contra o que está do reino de Deus em você, ou o seu chamado e o seu destino no reino. Há guerras que não são para nós guerrearmos, elas estão ali, os demônios estão ali, os principados estão ali, a legalidade está ali,
as pessoas estão escravizadas, elas estão opressas. As pessoas vivem e estão e são nossos vizinhos, estão, né, nas ruas ao nosso redor. Não é porque você viu uma coisa opressa que você vai agir de acordo. Isso me lembra uma palavra do Paul Cain. Era o Paul Cain? Era uma pessoa que estava conversando com o Mike Bickle. E eu acho que era o Paul Cain. E eles foram almoçar, o Mike Bickle foi conhecê-lo, não o conhecia ainda, e eles foram almoçar num lugar, e conforme o Mike foi fazer o pedido, quando ele voltou, o Paul falou assim, vamos transferir a nossa mesa lá para aquele cantinho? E ele não entendeu nada, porque a comida já estava na mesa, tudo. E ele insistiu tanto que eles levantaram acampamento e foram, né, para a mesa lá do cantinho. E aí ele falou assim, é porque o fulano aqui tem problema de pornografia, aquela lá tá com câncer não sei aonde, aquela lá tá para se matar, aquela lá... E o Mike falou assim, então vamos lá falar com essas pessoas. E catou e foi lá e perguntou, você tem isso, né? E aí ele falou assim, não era para você fazer isso. Por quê? Deus deu para ele o dom, mas a vida dele, ele precisava comer, ele precisava dormir, ele precisava ter a vida dele, ele não podia passar a vida inteira vendo o que todo mundo tinha. Então ele esperava Deus mostrar para ele por quem ele tinha que orar. E o próprio Paul Cain passou por esse processo de ele lia, ele falava, ele apanhava de uns, porque tinha gente que não queria seus segredos revelados. Não era tempo da pessoa ser curada, liberta. O cara da pornografia não estava nem querendo saber disso. Era não é, né? Para que você... né? Vou te socar. Então, o X da questão era, o Paul Cain perguntou, Deus, por que o Senhor me mostra tanta coisa? Eu quero que você saiba o que eu sei. Quero que você tenha compaixão das vidas. Mas nem sempre é para você abordá-las. Na guerra espiritual acontece a mesma coisa. E é por isso que a gente fala tanto, né? Precisa ouvir o Espírito Santo o tempo todo. No tempo de sinais, milagres e maravilhas, quando ele vai começar a nos dar mais palavra de conhecimento, mais palavra de sabedoria, mais palavra de discernimento, mais palavra de fé, mais dom de cura e tudo mais, nós precisamos estar online com o Espírito Santo, de fato, 24 horas por dia. E não é toda guerra espiritual que é para ser guerreada, que nem toda guerra ela diz respeito a mim. E no corpo de Cristo, esse dedo vai entrar numa parte da guerra, esse vai entrar noutra parte da guerra. O cotovelo vai entrar na parte que diz respeito à sua função. Pá! Não vai fazer com o dedo, vai com o cotovelo aqui. Mas aqui eu vou com a mão fechada. Vocês estão me entendendo? Cada um de nós tem uma função, tem um lugar, tem dons, talentos, chamado, desígnio, patente. Cada um de nós precisa saber que guerra escolheremos lutar. Então, escolha as suas batalhas com o Espírito Santo. E quando você escolher as suas batalhas, lembre-se que você está sentado em Cristo em lugares celestiais. Você precisa buscar a estratégia nele, com ele, e devolver a glória para ele depois. Há ciclos de guerra e nós guerreamos contra o que vem contra o nosso futuro e o nosso destino em Deus. E existem ciclos, né? O Daniel estava falando sobre ciclos de guerra. Existem algumas guerras que parece que a gente não sai dela nunca. É um ciclo que precisa ser quebrado. Como é que eu vou quebrar esse ciclo? Eu sei que eu anotei isso aqui, achei. Você vai conhecer o seu inimigo primeiro. Deus vai te mostrar, você vai subir, você está aqui. Você está vendo que você está numa guerra e há um inimigo. Você vai subir em adoração, vai deixar Deus te mostrar a dimensão, a expansão, a força da guerra. Vai receber a estratégia com Ele. Ele vai te dar, Deus vai te mostrar qual a legalidade que o inimigo tem na sua vida para estar te segurando nesse ciclo de guerra. Você vai receber dele a estratégia para romper esse ciclo. Não basta saber onde está a legalidade. Ele vai te dizer como quebrar essa legalidade. E não usa as receitas de bolo que você tem. Deixa tudo na prateleira. Você que é guerreiro, fez 20 anos de curso de libertação, de intercessão e etc.
Você tem muita coisa na prateleira. Não seja, não se manifeste, não ande no automático. Deixa Deus falar qual que é a estratégia que você vai usar nesse momento. E então você desce com a autoridade, com o poder e com a estratégia e você age de acordo. Vou te dar um exemplo meu recente dessa semana. Essa semana, pesquisando sobre tantas coisas, portais, monumentos que abrem portais, legalidade sobre cidades, os portais do inimigo, né, sobre a terra, para ministrar o seminário do Apocalipse. Eu vi lá o Natarajá na frente do CERN, do Instituto de Pesquisa de Física lá na Suíça. O símbolo deles é um Natarajá, que é um deus Shiva dançando uma dança cósmica. E quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu fui descobrir o que é Natarajá, né, o nome separado, e descobri que um dos meus pets, dos meus cãezinhos de estimação de infância, tinha um nome que estava nesse Natarajá. E eu falei, ui Deus, e agora? Né? Porque a gente já sabia que o cãozinho tinha consagrações, ele tinha vindo quando nós éramos espíritas, então nós sabíamos e nós quebramos tudo que nós podíamos quebrar. Mas eu não sabia da origem do nome dele. E aí eu falei, puxa Deus, o senhor está me mostrando isso agora, senão nem tinha me lembrado, né? E como é que eu oro em relação a isso? E eu fiquei, naquele momento, eu fiquei lembrando, faz separação entre você e o cachorro, mas o cachorro era o meu pet, meu melhor amigo. O problema era a consagração que estava atrás dele. Então eu fiz um exercício de libertação, mas ele foi não vai, sabe? Ele vai, não chove, não molha, porque não tava no tempo ainda. Aí, o meu processo foi, Senhor, eu vi que foi, não foi, e eu falei, qualquer coisa o Senhor me mostra como é que eu faço isso direito mais tarde. No meio do seminário, eu fiz alguma coisa assim, orei também alguma coisa, mas mesmo assim também não foi. Hoje à noite eu tive um sonho, o seminário foi ontem, nessa noite eu tive um sonho, e nesse sonho, preciso lembrar o sonho agora, porque eu anotei aqui no caderno, porque eu lembrava do sonho. Lembrei, nesse sonho eu estava na casa da onde veio o cachorro. E eu acordei do sonho, orando, e a oração fluiu como uma estratégia divina. Eu chorei, fiz toda a quebra que tinha que fazer ali na minha cama, acordada. Então, às vezes, você tem um processo. Às vezes, a gente vê o demônio em tudo quanto é lugar, e na imaturidade, a gente quer sair gritando com tudo. Não é assim que funciona. Pensa no filme, né? Que o 007 está lá, ele entra, ele vai sondar o território, ele vê o inimigo ali, ele vê todo mundo, né? Tá de olho, ele já viu a porta de saída, a porta de entrada, o garçom com a bandeja, já bolou tudo para dar uma rasteira no de cá, que vai tropeçar, que vai cair, ele vai enfiar a mão no bolso do cara e vai pegar o que ele precisa. Cena de filme de 007. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos ver e já online com o Espírito Santo, que sabe que você viu, ouvir. Passa reto. Passa reto. Segura a vontade do guerreiro, que é destapear os demônios para todo lado. Ou a estratégia que ele der, você ouve e você obedece. Assim é o guerreiro maduro. O guerreiro maduro sabe que ele já nasceu num campo de batalha. Nós sabemos que estamos num campo de batalha constante, mas qual é a nossa batalha? Qual é a batalha em que Deus enviou seus anjos para guerrearem conosco? Lembra que Deus já começou a fusão das dimensões e ele já começou a liberar os anjos com patentes maiores, porque a guerra está chegando em um nível maior? Nós precisamos saber qual é a guerra minha. Você precisa saber qual é a guerra sua. Qual é o seu papel na guerra em que juntos vamos guerrear? Para um não ser uma guerra na vida do outro. Né? O Chuck estava falando sobre isso. Saber se posicionar no corpo, saber se posicionar na guerra, é saber que você não vai fazer tudo sozinho, que você não é a última cereja do bolo, você não é a única pessoa ali. Existem outras pessoas que, se você fizer acontecer, você vai atrapalhar. Aliás, isso me traz a uma mensagem, uma palavra que o Chuck trouxe hoje. Foi hoje?
Sim, não coce. Pare de se coçar. Em 3 interpretações do que Deus falou para ele, pare de se coçar. Primeiro, se estiver cicatrizando, você vai atrapalhar o processo de cicatrização. E quando cicatriza, coça. Então, pare de se coçar. Segunda possibilidade. Coçando a cabeça. E Deus falou para ele, para de se coçar 3 vezes. Ele falou, Deus, o que significa isso? Aí ele foi pesquisar onde se usa coçar, né? A segunda opção foi, pare de tentar compreender coisas que estão gastando o seu tempo. Você está gastando tempo tentando compreender coisas que são inúteis, que não vão te ajudar em absolutamente nada. Está gastando tempo e energia. E 3, e mais importante para nós, que tem a ver com esse nosso momento de guerra. Pare de tentar ajudar a Deus quando Ele não pediu a sua ajuda, que você vai atrapalhar. Uma vez, numa das minhas viagens, eu queria muito que as pessoas fossem salvas, né? Queria ministrar salvação. E Deus falou assim para mim, não, você está me atrapalhando. Para essa pessoa aqui, eu preciso que você quebre a terra, porque está dura que nem não sei o quê. Essa daqui eu quero que você regue, porque ela tá meio sequinha, já está tudo plantadinho, está tudo certo, só precisa de uma água. Essa daqui eu preciso que você tire umas pedras, porque choveu muito, as pedras que estavam lá embaixo subiram, eu preciso que você tire essas pedras. Aquela ali, ó, dá uma arrancadinha de erva daninha. Essa daqui pode colher salvação. E ele me falou assim como Apolo, Paulo, cada um tem a sua função, um rega, o outro planta, você também precisa ouvir a minha voz e ter o meu discernimento de como lidar com as vidas. Não me atrapalhe. Às vezes a gente quer ajudar na guerra, a gente quer ajudar os nossos irmãos, a gente quer ajudar todo mundo, quem sabe assim ele avançar mais rápido, e você está atrapalhando a obra de Deus e está se atrapalhando com isso. Porque você se enfia o bedelho onde não tem que se enfiar, atrapalha o outro, atrapalha Deus, atrapalha você, atrapalha tudo. Você faz uma guerra aumentar com o seu atrapalhar, que era, na verdade, você tentando ajudar. Então, pare de tentar ajudar Deus, por favor. Peraí, espelho. Márcia, pare de tentar ajudar a Deus. Agora a sua vez. Pare de tentar ajudar a Deus. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa guerra aqui para compartilhar com vocês. Nós guerreamos contra tantas coisas, né? Mas o mais importante mesmo é nós buscarmos a estratégia de Deus e o tempo de Deus. Não se esqueça que o tempo é muito importante também. Às vezes Deus te mostra, o Chuck estava contando, né? Que quando eles compraram o primeiro, como é que chamava naquela época? Fita de vídeo, VCR, era um negócio lá de tocar vídeo, lembra? Ele comprou o primeiro e aí quando ele acendeu, ele gravou, ele pôs para gravar, ele viu, Deus mostrou para ele o futuro de toda a podridão que entraria na casa das pessoas por meio daquilo. E aí ele não quis mais usar e parou, deu para alguém, e quando ele queria assistir algum filme com os filhos, ele alugava o tocador lá, e ninguém me escreveu o que é, né? Não. E a fita e o player também, e aí eles estavam lembrando disso, e o Daniel estava rindo, né? Porque eles levaram as crianças para as férias, e eles falaram, vamos tirar as crianças do nosso meio comum, vamos para o meio do mato. Então eles foram para uma praia, alugaram um barco, foram para uma praia. Pois na que eles chegaram na praia deserta, chegou um outro barco lotado de gente depravadíssima. E a Amber, assim, o que eu faço com os meus filhos que eles estão vendo essa barbárie, né? Essa falta de pudor absoluta aqui nessa rave do barco do lado. Aí eles conseguiram ir com o barco lá para outra ponta da praia, mas a vontade que eles tinham era de proteger os filhos de tudo. E como eles ensinaram os filhos deles muito bem, não deu, os filhos viram, né? E aí uma das meninas mais velhas falou pro mais novinho, isso é o que você não deve fazer. Olha que legal. Então, Deus nos dá estratégias, mas essa estratégia dificilmente vai se esconder do mundo, para você não ver mais coisas ruins e não estar mais envolvido na guerra. Nós estamos envolvidos em muitas guerras. Algumas a gente dificulta e atrapalha e piora. Então, vamos parar de fazer isso. Vamos parar tudo
para perguntar, Deus, eu estou nesse ciclo de guerra, qual é a estratégia? Qual é a legalidade? Qual é o tempo? Como que eu vou fazer? Estamos nessa guerra e nessa guerra. Continuo nessa, porque parece que eu estou patinando, que eu estou dando um murro, né, em ponto de faca. Saio, ok, saio, perdão, Deus. Faça esse trabalho de deixar. A gente faz isso sempre, né? Senhor, passa a revista na minha armadura, vê como é que eu tô. Senhor, passa a revista em todos os meus processos de guerra. Todas as batalhas que eu estou aqui engajado, onde devo estar, onde não devo estar, o que devo parar, o que devo avançar, o que devo mudar, porque a guerra de hoje, a estratégia de amanhã pode ser diferente. Né? Algumas pessoas, Deus tem dado decretos para liberar em certos lugares, decretos para liberar sobre os filhos. De vez em quando pergunte para Deus como você faria com seu médico. Doutor, troca o remédio hoje, não troca o remédio? Pergunte, Deus, o decreto muda, não muda? O Senhor tem alguma alteração para fazer? Me mostra, né, como mudar isso. Tivemos também hoje o sonho do carrinho do supermercado, né? Bem interessante. Então, Deus quer que nós deixemos para trás algumas coisas. Quando a gente vai ao supermercado, além de essa última palavra, né, de mudança de mentalidade, para a gente sair da mediocridade, do espírito de miséria, do espírito de pobreza, para que nós, quando vamos pedir as coisas para Deus, não espere o menor e o pior, espere o melhor. Ele é Deus, Ele é glorioso, Ele é Pai. E isso não em termos de objetos, também em termos de coisas que você precisa, mas pense em termos de qualidade de vida, de promessas, de bênçãos, de herança, de ministério, de coisas. Às vezes a gente pede, a gente fala, pode ser pequenininho, deixa de ser miserável, meu filho, Deus não é miserável. Pede o X para Deus, pede a coisa, pede o evento, pede a vitória. Deixa ele trazer a dimensão do que ele tem para você. Mas não vai já pela sua pouca fé diminuindo. Pode ser só isso. Eu troco essa cura por essa. Não troca nada, não. Deus quer curar tudo. Não tem isso. A troca já foi feita. Foi o sangue de Jesus por todas as suas enfermidades. O sangue de Jesus por toda a opressão. O sangue de Jesus por todas as batalhas. Ele já fez. A gente só está indo lá reivindicar. Porque ele deu tudo, se deu por completo por nós. Nós hoje cantamos isso, nos derramamos, nos entregando por completo para Ele. E nesta aliança que fizemos um com o outro, o grande eu sou nos deu. Ele nos lembra do que Ele já nos deu lá na cruz. E nós, quando chegamos diante dele com um pedido, a gente precisa lembrar que Ele já fez. Mas, Senhor, o Senhor já comprou a minha cura lá na cruz. E aí ouça, se ele estiver te pedindo algo que você reteve, que você está retendo dele. Tudo é um momento de cura interior e libertação, gente. O mundo espiritual é muito complexo, é muito dinâmico, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A hora que eu falei isso, já me coloquei nesse mesmo lugar de falar exatamente isso para Deus. E aí já pensei que o Senhor está me pedindo algo que eu não te dei ainda, né? Então, ouça, aprenda a conversar com o Senhor. Ele é maravilhoso, glorioso, estupendo. Você pode confiar 100% nele. Sonho do carrinho de supermercado. A moça sonhou que ela estava indo com o Chuck fazer compras. E o supermercado era top, VIP, chique até as tampas. Todo mundo super magnanimamente, né, bem vestido. E o Chuck veio e trouxe um carrinho com um monte de coisa suja e velha. Aí tinha até uma taça de vinho usada. Eles pegaram um carrinho, levaram para um outro balcão, onde uma mulher chiquetosa também foi tirando tudo, porque ela ia ou limpar, ou lavar, ou transicionar e dar uma coisa nova para eles. E foi muito interessante isso, porque o Chuck falou depois, olha, traga para Deus as coisas que são da última festa, da última celebração, coisas que você está acostumado a fazer, deixa Deus fazer um repaginar desse evento, um repaginar dessa festa, um repaginar dessa celebração. Deus, você sabe do que Deus está falando com você, né? Entrega tudo para Ele, coisas que você já usou, as coisas velhas, das unções, dos talentos, das capacitações, dos avivamentos passados, dos ensinamentos passados, dos conhecimentos passados, das revelações passadas. Traz tudo para Ele. Se Ele quiser repaginar, lavar e te devolver, Ele te devolve. Se Ele quiser descartar e te dar novo, Ele te dá novo.
Mas faça esse exercício. Isso é você se render, você se entregar, você falar: "Deus, tem alguma coisa que o Senhor me deu? Cara, eu amo demais esse negócio, esse dom é, uau, top de linha. Mas se o Senhor quiser trocar, o Senhor é quem manda, o Senhor sabe o que é melhor para mim". Esse nível de confiança a gente precisa ter com Deus. E o guerreiro maduro precisa ter. Porque às vezes você está agarrado num martelo, ele quer te dar uma pinça. E o martelo não vai servir para nada, mas a pinça vai nessa próxima batalha. Então, esteja atento a isso. Porque ele é o grande eu sou, e o grande eu sou está ampliando as tuas fronteiras, ele está expandindo os seus dons. Prepare-se, foi uma das palavras que nos trouxeram hoje, porque haverá um reconhecimento vindo para o seu ministério. Talvez você tenha estado escondido por tanto tempo e as pessoas vão começar a te procurar. Não ajuda, não ajuda, não ajuda. Eu tenho pedido muito para os meus amigos, eu tenho amigos incríveis e muito carinhosos e que me amam demais, eles me estragam, para falar a verdade. E muitas vezes quando eu sou apresentada nos lugares em que eu chego, as pessoas me colocam num pedestal e eu peço, pelo amor de Deus, vai me apresentar para o profeta, só me fala que eu sou sua amiga, não me fala nome, não fala meu nome, não fala o que eu, não fale nada, deixa o profeta trazer a revelação. A gente não quer colorir a visão do profeta. Faça isso pelos seus amigos. Eu sei que a gente nos ama, nós nos amamos muito. Demonstre o seu amor sem exaltar os seus amigos, por favor. E especialmente comigo, quem me conhece me faz isso. Não vai me dar título quando você for me apresentar para os outros. Deus está nos ensinando que vem aí um avivamento de uma geração que não tem nome, título, face, e a gente está lá, né, se autoexaltando ou exaltando os outros. Não façam isso. Especialmente quando a gente está no meio muito profético e vem um profeta de fora, entra pianinho e sai pianinho. Se Deus quiser falar algo, ele sabe quem você é, qual o seu cargo, qual o seu título, qual o seu nome, qual a sua patente, ele sabe de tudo isso. Mas é muito melhor quando ela vem sem o colorir dos outros. Fica a dica. Deus está expandindo as nossas fronteiras. O reconhecimento que ele vai trazer não vai ser de nós nos autoexaltarmos. Não vai ser de exaltação própria, não vai ser de virtude própria, não vai ser de reconhecimento próprio. Nós estamos escondidos para vir à luz quando Deus quiser, do jeito que ele quiser, na magnitude que ele quiser. E se nós não estivermos prontos para sempre render a glória para ele, sempre devolver a fama para ele, ai de nós. Então preparemos os nossos corações. Preparemos, prepare-se, prepare-se, prepare-se em humildade, em santidade, em intimidade, em intencionalidade, para ser parte desse grande exército de trabalhadores da colheita da última hora, a colheita das vidas na vinda de Cristo. O eu sou é o Deus que te cura, ele é a tua bandeira, a tua vitória, a tua justiça, o teu shalom, a tua paz, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta do seu aprisco, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele abre o acesso para o Pai, e ele é o bom pastor, e Yeshua é o nosso Salvador, Deus conosco, Emanuel. A ele nós bebemos, a ele nós comemos, dele nós bebemos, dele nós comemos, a ele nós glorificamos, a ele nos rendemos. Ele é tudo em todos, e nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós comemos de ti, Jesus. Tu és o pão da vida. O Senhor foi partido, moído pelas nossas transgressões, o Senhor foi ferido pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Sabendo que nós te rejeitaríamos, te trairíamos, mesmo assim, o Senhor fez a troca. A nossa vida, a tua vida pela nossa vida, a nossa vida pela tua vida, a nossa morte pela tua vida.
Senhor nos devolveu a oportunidade de nós sermos enxertados na vida, na herança do Criador do universo. Nós te agradecemos. Nós comemos de ti. Guarde um pedaço para o Brasil. Nós comemos de ti, Jesus. Nós comemos de ti por nossas famílias, por aqueles que ainda não te conhecem, os perdidos, os desviados. Este é o teu sangue que foi derramado por nós naquela cruz. O sangue que caiu sobre a terra, o material do qual nós fomos feitos, já trazendo a promessa da redenção, a ressurreição dos mortos. O Senhor é ressurreição e vida. Nós bebemos do teu sangue. O teu DNA em nosso DNA. Os teus dons, os teus talentos, o teu chamado, a tua glória em nós. Somos a casa da glória. E nós profetizamos que rendemos também aos teus pés o Brasil, o chamado do Brasil, os dons do Brasil. Comemos de ti, o Brasil come de ti, Senhor. Porque o Senhor levou sobre si a iniquidade do Brasil, a transgressão do Brasil, o pecado do Brasil. O Senhor levou sobre si a prostituição, a imoralidade sexual, o carnaval. O Senhor levou sobre si a corrupção. O Senhor levou sobre si o entenebrecimento espiritual e mental. O Senhor levou sobre si a podridão da nossa educação, o comunismo, o socialismo. O Senhor levou tudo isso sobre si. Nós comemos o pão da vida, gerando a incorruptibilidade do brasileiro, a veracidade no brasileiro, a criatividade, não para o bandidagem, para o crime, mas a criatividade para a abundância, para gerar, para inventar, para criar coisas gloriosas. Nós comemos o pão da vida para gerar a santidade no Brasil, a pureza no Brasil, a justiça no Brasil. Nós bebemos do teu sangue, Senhor, para que o teu sangue, o teu DNA flua nas veias do Brasil. Limpe os intestinos do Brasil. Elimine toda a podridão e toda a sujeira que está escondida debaixo dos muitos tapetes brasileiros. Purifica a nossa nação, Senhor. Purifica nossas vidas, nossas famílias. Santifica-nos. Santifica-nos na tua palavra. Santifica-nos na tua verdade. Santifica-nos na tua luz. Nós te agradecemos, Senhor, pelas grandes obras que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo preparo para a tua vinda, para essa grande colheita. Continua, Senhor, revelando tudo que pode estar escondido, tudo que está escondido em nós. Lava-nos, limpa-nos, faz-nos mais alvos do que a neve. Nós precisamos, dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. E nesta semana, Papai, mostra-nos quem o Senhor é. Revela-nos quem nós precisamos que Jesus seja para nós. E que nós possamos nos render a Ti, nos entregarmos a Ti como o Senhor se rendeu, se entregou a nós. O Senhor se rendeu diante do Pai e se entregou naquela cruz no nosso lugar. Que essa aliança seja
justa, o tanto quanto nós conseguimos como seres humanos, nos entregarmos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu te abençoo nessa semana para ser vitorioso, uma casa cheia da glória de Deus, o Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador teu, Redentor teu, da tua pessoa, da tua família, da tua nação. Te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai. Muda o ambiente e a atmosfera por onde você passar, para a glória do Pai. Em nome de Jesus, e no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amo vocês. Até domingo que vem. Shalom, shalom.